Fala galera, aqui é o professor Thiago Lira e vou passar para vocês um panorama geral da prova IBAD. O que é a banca IBAD, que está cotada aí para fazer a prova de soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, também para a área de saúde da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tá? E eu analisei várias provas da IBAD e eu quero fazer um panorama geral. Para isso eu escolhi uma das últimas provas da IBAD, que é para o IPREV. IPREV. IPREV é o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina. Tá? E eu quero analisar o que foi a língua portuguesa para essa prova. Em primeiro lugar, a prova da IBAD me parece uma prova muito objetiva. O que é isso? Se pegar a prova da FGV, por exemplo, da Getúlio Vargas, fez agora a prova da Oficial do Bombeiro ou da Polícia Civil do Rio de Janeiro, dentre outras, é uma prova que tem o alto teor de uma subjetividade, onde vai pegar o aluno ali e vai ficar com dúvida entre duas ou três alternativas, tá? Às vezes há muitas inferências textuais, por ali vai. Uma prova objetiva que eu falo em língua portuguesa, quando eu falo uma prova direta ao ponto, tá? São provas que vão trazer, por exemplo, um termo sublinhado e vai perguntar a função sintática daquele termo. Entendeu? Vão sublinhar uma frase ou destacar uma frase e perguntar qual é a figura de linguagem daquela frase. Tá? Então, uma prova que vai direta, realmente, é direta e objetiva. Essa prova do IPREV, por exemplo, da Previdência de Santa Catarina, nós tivemos um texto pequenininho, tá? Que tinha ali um parágrafo, tá? Que era um texto que falava sobre o acervo cultural lá em Santa Catarina, dos patrimônios, tá? Que falava que isso denotava a diversidade cultural. E já na primeira questão, beleza, do tipo 1 da prova, você já tinha uma questão de verbo, tá bom? De mudar o verbo, era o verbo, salvo engano, haver, né? Era o verbo haver, então você teria que mudar ali. O verbo haver, a gente sabe que não tem sujeito, é um verbo impessoal. Então, normalmente você troca pelo verbo existir, tá? Ou seja, uma questão realmente direta ao ponto. Na segunda, ele fala sobre substituição de conectores, que é o que? Sempre cai, gente, conjunção. No fundo é conjunção. Você tem o além de, o apesar de, tá? O ainda que, na medida que, e por ali vai. Todo aluno meu sabe que sem uma boa aula de conjunção você não faz uma boa prova. Isso é importantíssimo, tá bom? Questão 3 de reescritura, tá? Questão 4 é uma questão que ele vai falar basicamente de pronomes, tá? Pronomes relativos, muito importantes também, prova do INSS. Sebrasp, uma questão polêmica, inclusive foi uma questão do cujo, tá bom? Que envolve ali o pronome relativo, tá? Muito importante, tá? Tivemos uma questão de português oficial, no caso, tá bom? E tivemos também uma outra muito importante, que é o seguinte, questão 8 dessa prova IBAD, ela te dá um outro textinho agora, tá bom? Um outro textinho que é uma música, de Samuel Rosa, tá bom? Que são dois rios, né? Que é do Skank. E aí sim, primeira questão dessa questão, a primeira questão desse texto, que é uma música, nós temos ali uma interpretaçãozinha de texto, tá bom? Bem tranquila, e temos também metáfora, que é uma figura de linguagem, tá bom? Uma figura de linguagem. Aqui no canal tem um vídeo muito bom com as principais figuras de linguagem para concurso, tá bom? Depois nós temos uma questãozinha de interpretação de texto, onde fazer referência. Isso é muito legal. Eu sempre falo que referenciação no texto é muito importante, porque um texto ele é coeso, tá bom? Muito importante. E a questão 10, pessoal, verbo, conjugação de verbo, tá? O verbo era o verbo vir, tá bom? Era o verbo vir. E aí ele fala assim, o verbo está no presente, na terceira pessoa do plural. Assim como qual? Aí você tinha que achar uma alternativa onde ele iria te dar a resposta da conjugação na terceira pessoa do plural. 10 questõezinhas dessa da IBAD, tá bom? Que foi a prova da IPREV. Uma outra prova que eu posso falar aqui para vocês bem rapidinho também, essa que eu falei com vocês agora foi de nível médio, tá bom? Essa que eu falei agora com vocês foi de nível médio. Vou falar com vocês rapidinho de uma prova que foi para o concurso do Inova Capixaba. Inova Capixaba, salvo engano, era uma fundação pública, tá bom? E esse para nível médio. De novo, gente, um texto pequenininho, tá? Bem pequenininho. Primeira questão, direto ao ponto, tá? A principal preocupação do autor do texto, era uma questão política, ambiental, filosófica e tal.
Texto 2, interpretação de texto, ou seja, sempre 2 de 10 ali, 3 de 10, tá? Nós temos pronome relativo, oração adjetiva, de novo pronome relativo, tá bom? Questão 4, conjunção, tá? A ideia ali, adverbial, no caso se é de causa, se é de dúvida, bem tranquila. Questão 5, advérbio, gente. Quer saber se é um advérbio de tempo, de intensidade, de lugar, tá? Ali ele fala neste planeta, neste, normalmente te dá a ideia de lugar, questão tranquila. Questão 6, acentuação gráfica, tudo bem? Bem tranquila, a palavra era ecológico, a palavra ecológico é uma propoxítora, tá bom? O gabarito ali era a letra D, tá? Questão desse ano, 10 questões. Questão 7, aí falando sobre o tempo verbal, ou seja, mais uma questão que se repete na IBAD, tempo verbal, caiu naquela da IPREV e nessa de capixaba, tá bom? Conjunção também, caiu naquela e caiu nessa, tá bom? 8, uma questãozinha de vírgula, perguntando por que as vírgulas estavam ali sendo usadas, ou seja, a fundamentação, tá? Questão 9, ele te sublinha um pronome, pergunta que pronome é esse, bem tranquilo, será possessivo, demonstrativo, bem tranquila. E a última questão, ortografia, tá? Não é toda banca que cobra ortografia. No INSS tivemos umazinha de hífen, que foi em raridade. Então, gente, 2 provas analisadas, 10 questões, normalmente um textozinho pequenininho e 2 a 3 direta ali. Uma de conjunção, 2 de conjunção, né? Uma de advérbio, de tempo, de causa, tá? Pronome relativo, acentuação gráfica, tá? Matérias que sempre caem. Nessa aqui também, de capixaba, dessa fundação pública, cobrou umazinha também de uso da vírgula. Questão que se repete, tempo verbal. O que eu indico? Pega lá a conjugação do verbo cantar, por exemplo. Você começa a discutir ali, tem uma aula aqui também, tem várias aulas aqui no canal sobre tempo verbal, principalmente a semântica, que eu dou dicas, né, para você ver se o verbo está no presente indicativo, no futuro do pretérito e por ali vai. Tá bom, pessoal? Então, ó, muito legal para vocês, tá? Você que vai fazer a prova da Polícia Militar do Rio de Janeiro, esse vídeo é para você. Curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos que vamos.